Aleluia, coisa boa, né? A vontade de parar no fluxo, né, de Deus, a adoração ao Senhor, é algo assim que, meu Deus, como que a gente fica assim, encharcado por algo maior que a gente que adora o Senhor. Eu vou ministrar hoje sobre esse tema que eu comecei ainda esse ano, bem no início do ano praticamente, e o nome não foi um curso que a gente estará dando continuidade a esse curso sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e a igreja de hoje vai ser a terceira igreja do livro Pérgamo. E mesmo que você não acompanhou, não teve não ouviu as ministrações anteriores do curso, está lá no YouTube. A introdução, a carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Esmirna, e agora nós vamos para Pérgamo. E qual é a intenção disso? É a gente celebrar. A gente estava celebrando o Senhor, mas agora chegou a hora da gente celebrar, da gente pensar um pouco a palavra, é claro, com a ajuda do Espírito Santo. Nós podemos sermos ministrados por Ele em relação à palavra do Senhor, que tanto tem salvado gente. Vamos abrir Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Algumas coisas importantíssimas aqui, eu queria que você guardasse e não esquecesse jamais. Na igreja lá em Éfeso, nós vimos que a mensagem central em Éfeso é uma igreja que ela precisava se arrepender. Tanto que o Senhor diz: olha, arrepende-te e volta ao primeiro amor. A ênfase foi essa. Na igreja de Esmirna foi a satanização da religião. Olha só que coisa forte. A satanização da religião. A satanização da religião foi o tema da igreja de Esmirna. Como é que pode se encharcar na religião elementos malignos do inferno, sabe, do diabo, e na qual as pessoas dão glória e não sabem, não têm a menor noção de que ali há presenças espirituais. E nós estamos agora entrando no livro de Pérgamo. Antes disso, o pastor Pepe não está presente, foi ministrar o casamento. Então, eu não sei se ele chega antes do término do culto, da nossa reunião. Então, Pérgamo é uma cidade que está debaixo, tem até, antes de nós irmos, você pode passar as fotos. Eu separei 10, 11 fotos de Pérgamo, das ruínas de Pérgamo, assim como de outras cidades da Ásia Menor. Nossa. Algumas são pequenas, eu não consegui fotos assim tão grandes, mas as ruínas estão lá, na Ásia Menor. Pérgamo é uma cidade que ela está debaixo de uma influência política e de uma influência religiosa fortíssima. O significado da palavra Pérgamo é torre, castelo, fortificação. É algo que tem mais fotos, tá, André? Não sei se você está conseguindo passar. Um anfiteatro magnífico, está lá. Todas as suas belezas, né? Sua ruína e algo assim preservado, que se conseguiu preservar devido a terremotos, devido a tantas coisas que já aconteceram, enfim. Então, eu amo arqueologia, gosto de ver elementos, objetos do passado e ver estar presente na terra chamada Terra Santa. Porque em Cristo até a Terra Santa se relativiza, no sentido de que não é mais este lugar o lugar da adoração, porque Jesus respondeu à mulher que ela está inquirindo, dizendo: olha, os nossos pais cavaram o poço, o nosso poço aqui é santificado, é a gente que tem acesso aqui, e é um lugar de adoração, e vocês, judeus, dizem que tem lá em Jerusalém
Aí Jesus diz assim, olha, já chegou um tempo de parar com esse pensamento, porque não há mais lugares santificados, geografias santas, imantadas de algum poder, porque o Pai não está procurando mais lugares para ser adorado, Ele está procurando corações. A partir de hoje está sendo estabelecido o seguinte: o Pai está à procura daquele que o adora em espírito e em verdade, quer seja em Jerusalém, quer seja em Samaria, quer seja em qualquer local. Aonde você estiver, pode ser um local de louvor e de adoração. Se a gente puder ir em Jerusalém, Israel, maravilha. A gente pisar no local onde a metade das coisas da Bíblia aconteceram lá. E você visitar monumentos, visitar cidades, visitar geografias, né, da Bíblia, vai ser legal. Mas sabe de uma coisa? Lá não se torna hoje mais santo do que aonde nós estamos aqui reunidos. Verdade. O que o Pai está procurando é adoradores em espírito e em verdade. Lá, você lembra quando os discípulos procuram Jesus e diz: olha, Senhor, que momento, que coisa bonita, que coisa grandiosa. Jesus olha para eles e diz: olha, não ficará pedra sobre pedra. Ele não teve nenhum romantismo em relação à estrutura física, à pedra, ao templo. Ele diz: isso vai ficar pedra sobre pedra, porque o mais importante não é isso, vai ser construído no coração de vocês. Amém? Pode voltar lá então para o versículo 12, para nós lermos. Como eu disse, Pérgamo tem o significado de castelo, fortificação, torre forte. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Está igual aí? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão venho a ti sem demora. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Glória a Deus. Pérgamo, há uns pontos assim, importantes de Pérgamo, nesse estudo que nós dando sequência a esse estudo. Não é de fato uma pregação, mas é mais uma compreensão, um estudo. Pérgamo, ele foi uma cidade doada, presenteada. Átalo, que era o rei de Pérgamo, no ano 133 a.C., ele, no momento de morte, estava morrendo, ele inventa de fazer uma gracinha. Vou fazer aqui uma gracinha aqui para agradar logo quem? Os romanos. Que nós sabemos que os romanos naquela época eram um império, eram aqueles que dominavam praticamente as regiões, o mundo, eles estavam ali presentes. Então, Pérgamo é uma cidade fruto de uma doação. Imagine você doar para um rei, para uma potestade humana, pessoas, gente, casa. Foi isso, olha, pega para você e leva. Por que ele fez isso? Justamente porque os romanos tinham poder. E o poder é algo que nós vamos ver aqui que tem essa coisa atrativa em relação ao ser humano. É algo inerente a nós, ao ser humano. Nós gostamos do poder. Nós queremos ter o poder. Por isso, não foi à toa que eu li Jeremias capítulo 10, versículo 6 e 7, que fala que o poder pertence a um e ninguém é semelhante a ele. Mas algo se enraizou em nós. Os nossos pais lá no Éden, quando eles decidiram por livre, espontânea vontade
de uma certa forma, mesmo havendo uma intuição exterior, alienígena de fora, que era a serpente, com aquele desejo único de satisfazer-se, eles comeram e desobedeceram, e parece que isso passou para cada um de nós. Tanto que a primeira coisa que acontece é o irmão que mata o outro, a inveja. E aí a gente vê, de lá para cá, nós vemos essa história da humanidade, de gente que faz o que faz, que sobre o outro tem o poder de dizimar, tem o poder de se aproveitar, porque o que está por detrás disso é o desejo de poder, o desejo de ter e de usufruir. Então a cidade é fruto dessa doação. Ela Pérgamo fazia tinha uma das medicinas mais interessantes. Havia o panteão de deuses em Pérgamo. É interessante ver essa junção, porque existiam os romanos, a política estava ali, e os romanos com todas as suas manobras políticas de ascensão, de imperador, de desejos de crescimento, de egos que queriam aparecer mais do que o outro, porque havia gente matando gente nesse império romano com interesses de crescimento, de ascensão, de mostrar-se quem é, de ser aclamado como imperador e ser cultuado. O poder político está ali. Mas em Pérgamo você vê, hoje ainda tem as estruturas desse panteão greco-romano, desses deuses que eram Zeus, Atenas e Asclepe. E Asclepe, eu coloquei, acho que a última foto é o templo desse deus chamado Asclepe, que é o deus serpente da medicina. Já viu que quem estuda medicina e enfermagem não tem assim aquelas serpentes em volta, né, de um bastão de algo assim? Vem de Pérgamo. Aquele é o símbolo do deus da medicina, a nossa herança que nós temos deles. É o Asclepe. Você ouviu? Asclepe já sabe. Ele é o deus serpente da medicina. Apesar que em Pérgamo a medicina ela não era de fato como se é aplicado hoje. Havia elementos estranhíssimos, um templo como se fosse um spa, onde os indivíduos chegavam com as suas dores de cabeça, com as suas aflições, com os seus cansaços mentais, e havia um recinto, local onde se ficava ali, onde ficava essa pessoa, e havia uma espécie de indução ao sono, e sendo induzido ao sono, havia uma espécie de invocação de elementos para que no inconsciente do indivíduo ele pudesse receber uma espécie de paliativo ou de cura. Então, enfim, havia nessa medicina uma presença espiritual ali, presente. Então, política e religião presentes nessa cidade. É importante nós sabermos disso. Como também a Pérgamo foi essa cidade onde foi elaborada, criada, confeccionada aqueles rolos chamados pergaminhos, que é um material sofisticado da época, onde era o seu caderninho, sabe? Era o seu papel A4 da época, eram os pergaminhos. E eles conseguiram fazer esse material de uma maneira muito sofisticada. Tanto que encontraram, muitos anos atrás aí, os pergaminhos de Qumran, onde tinham inscrições magníficas do livro de Isaías e outras porções, né, do Velho Testamento. Então é a partir disso, dessa compreensão, desse introito, né, que a gente pode entender um pouco mais sobre Pérgamo. Olha só, Jesus, ele diz, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, algo que foi já dito, ensinado nas outras cartas ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. E a gente pensa que o anjo é esse alguém que ser um ser celestial. E de fato é difícil nós pensarmos esse anjo como ser humano, porque esse aqui ele ouve repreensão, porque esse aqui ele tem que se arrepender, porque esse aqui ele tem que mudar a mentalidade dele. Anjo quando cai de uma vez e não tem volta. Então esse aqui, quando se fala em anjo, se fala sobre aquele que está mentoreando, aquele que está à frente de um trabalho eclesiológico, de
construção de uma mentalidade do reino de Deus. Então, é o anjo, ele escreve. E o que é que ele diz? Essas coisas, Jesus diz, essas coisas escreve aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Tem que ver como é que Jesus ele se apresenta diante da igreja de Pérgamo. Olha, escuta aqui, olha para mim. Quem está falando é aquele que tem uma espada. E essa espada, ela tem as 2 pontas. E eu sou aquele que de fato maneja essa palavra. Porque tenham cuidado. Porque eu sou aquele que posso manusear, ferindo. E aquele que manusear pode se ferir também. Essa referência de Jesus na igreja de Pérgamo é pertinente ao momento da qual a igreja estava vivendo, porque era um momento de luta, de perseguição, Império Romano. Você já ouviu isso, quem participou das outras aulas? Império Romano oprimindo, mas ele se apresenta: olha, não se esqueça quem é que tem a espada mesmo, não se esqueça quem é que tem o poder de ferir, não se esqueça quem é o Senhor da igreja, que é o Senhor de todas as coisas. Vocês estão aí com medo de imperadores. Vocês estão aí com medo de uma sublevação romana comendo vocês, tirando vocês da fé, fazendo com que vocês possam caminhar e palmilhar uma estrada de desânimo e de derrota. E vocês pensam que eles têm o poder e que a espada que fere é deles. Opa, calma aí. Eu sou aquele que fala com você. E uma coisa que você não pode se esquecer: da minha boca, no primeiro capítulo de João, quando Jesus se fala a respeito de si, e aqui é repetido, ele diz: da minha boca sai essa espada que corta, que tem o poder de penetrar. Significando o seguinte: olha, hoje vocês precisam conhecer a agudeza da palavra, a agudeza, a seriedade daquilo que sai da minha boca. Porque a salvação de vocês, a salvação de cada um de vocês, é uma lâmina que corta, que separa, que penetra todas as coisas. A hora do discernimento chegou. Isso também é importante quando ele se revela dessa forma. A agudeza da minha palavra, a minha palavra que corta, que penetra. Porque a palavra de Deus nunca nos deixa em dúvida. Ele, essa mensagem que tem da boca dele sai essa espada que corta. Hebreus 4,12 nos diz isso, porque a palavra de Deus é viva. É uma palavra viva, é uma palavra eficaz, penetrante, tem o poder de entrar, de penetrar, de dividir, de discernir. Está dizendo: está na hora dessa agudeza, dessa mensagem, dessa palavra entrar nas tuas entranhas e te discernir, de revelar quem você é atrás dessa capa, dessa imagem, desse rosto, dessa roupa. Porque atrás de você, apenas porque tem uma outra imagem. De repente, quem está aqui, a tua imagem não revela quem de fato você é. A palavra penetra, discerne, a palavra corta, ela vem e nos desnuda. Mas não para a gente sentir vergonha, não para a gente olhar para a gente mesmo e sentir tristeza. Pelo contrário, quando a gente vê quem de fato nós somos, a palavra de Deus entra em nós e vai nos transformando, vai nos conformando e vai nos renovando para a gente ser igual a Cristo Jesus. Amém? Amém? E aquela igreja, Pérgamo, precisava ouvir isso. A igreja em Pérgamo precisava saber que a palavra de Deus, ela não deixa dúvida, não propaga dúvida. E Jesus é incisivo, ele é taxativo, ele é direto. Há apenas 2 caminhos, o largo e o estreito. Um é perdição, o outro é caminho de vida eterna. E são poucos os que entram no caminho da vida. E aí ele também diz: eu sou o verdadeiro caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém tem acesso ao Pai senão por mim. Eu sou o bom pastor e cuido das minhas ovelhas. As ovelhas, elas ouvem a minha voz porque elas me conhecem, e ouvindo a minha voz, elas me seguem. Elas não vão seguir a pastores loucos. E aí Jesus vai falando sobre a consciência, os conteúdos do reino, e isso não propaga dúvida alguma, de maneira alguma. Então ele diz: eu sou esse, que eu tenho na minha boca, ele sai da minha boca essa espada
aguda, que é a minha palavra, que sou eu mesmo. E aí o versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele diz: eu conheço o lugar em que habitas. Em Éfeso ele diz: eu conheço, eu sei das tuas tribulações. E aqui também ele vai e repete: conheço o lugar em que você habita. A qual a história nos diz que havia um discípulo de Jesus chamado Antipas, fiel de Jesus. E Jesus é muito claro que ele diz: era meu fiel, demonstrando uma intimidade, demonstrando que era alguém que conhecia de fato o Senhor. E se diz, a história nos diz que Antipas, porque não se curvou, porque não negociou uma consciência que cria que só havia um Senhor sobre os céus e sobre a terra, que era o Senhor Jesus. Que naquela época você tinha que prestar culto ao imperador, porque o imperador era esse indivíduo ao qual convergia todas essa imagem de Deus, porque ele era aquele que mandava, que desmandava, quem dizia quem tinha que viver, quem tinha que morrer. Então tudo convergia para esse homem, para o imperador. E Antipas não conseguiu se curvar ante essa proposta, ante essa tentação de ser alguém adorador do Império Romano. E nos diz que ele, fiel testemunho de Jesus, foi morto. E a história diz que ele foi morto cozido vivo, porque havia naquela época aquele boi de bronze, da qual eles colocavam uma pessoa dentro, aquecia embaixo, e a pessoa morria ali dentro de uma forma muito cruel. Mas a história diz que ele morreu dando glória ao Senhor, mesmo diante da morte, mesmo diante da dor, da agonia, da solidão, de que acabou para mim aqui. Mesmo assim ele sabia que a eternidade habitava no coração dele, e não havia morte que pudesse matar a fé no coração dele. E Antipas, essa fiel testemunha, esse amigo de Deus, sendo fiel até a morte, mesmo nessa morte de dor, ele não negou a Jesus. É Antipas. Hoje na igreja evangélica dificilmente você encontra Antipas, você encontra antipáticos, mas não Antipas. Infelizmente nós, como é repetido muitas vezes aqui, no ambiente islâmico existem os xiitas, que até eles, no islâmico existe divisão, xiitas e sunitas, e os dois vivem em guerra entre si. No mundo evangélico não existe xiita, existe xaatos. Existe gente que precisa, de fato, aprender que o nosso encontro com Cristo, ele não apenas me torna um ser espiritual. Quem é você? Um ser espiritual. E aí você se esquece da beleza humana que essa espiritualidade provoca em nós. De ser um cara do bem, de ser uma pessoa honesta, de ser gente do abraço, do sorriso, do socorro, do amparo, da alegria. E essas coisas, elas são jogadas de lado. Enfim, as pessoas pensam que a gente vai conseguir atrair as pessoas sendo antipáticos, mas é o contrário. A gente tem que ser Antipas, sendo fiel por Jesus até a morte. Mas ele diz: eu conheço o lugar em que habitas, onde está estabelecido o trono de Satanás, que é esse império romano, que são essas pessoas que estão trazendo sobre si um juízo, porque o que se vê é uma intenção de fazer com que a igreja possa negar o nome, possa fazer com que o nome de Jesus seja negado, porque ele diz o seguinte: eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Porque o trono de Satanás estabelecido, não apenas em uma determinada geografia, conquanto aqui seja geográfico. O trono de Satanás estabelecido em Pérgamo era por causa dessa presença romana, com esse desejo de que eles pudessem, sendo sublevados, sendo levados a servir ao imperador,
Então existe esse poder político ali, o trono de Satanás, e o que eles queriam é levar os cristãos a negarem o nome de Jesus, a negar o nome de Cristo, e muito mais que isso, a não conservar o nome de Jesus também, negar a fé e negar o nome de Jesus. Por isso havia morte, havia perseguição, havia pessoas sendo tratadas de maneiras cruéis, as mais diversas. Então o trono de Satanás estabelecido provoca, vai querer inchar no meio da sociedade das pessoas o seguinte: negue o nome de Cristo e negue a fé em Cristo Jesus. E esse sempre será a tentação da igreja. A gente olhar para os ambientes, olhar para as circunstâncias, olhar para todas as coisas e a gente ser levado a dizer: eu não tenho mais essa fé, eu não tenho mais o nome de Jesus. Se a gente liga a televisão, pai estupra a filha, a moça que não quis mais o rapaz, se separou, acabou o namoro, acabou o casamento, o cara vai lá, ele não admite isso, ele não aceita isso, ele pega uma faca e esfaqueia a moça até a morte. As notícias de hoje que a gente vê tem um poder diabólico terrível de estabelecimento de um trono de Satanás que pode gerar em nós sérias dúvidas em relação a Deus. Quase todo dia você encontra gente assim. Quase todo dia a gente perdendo a fé, a gente perdendo o vigor, negando o nome de Cristo, negando a fé que uma vez foi recebida pela graça, por causa de quê? Das contingências do mundo, por causa das dificuldades, das lutas, de tudo que tem acontecido. E aí se estabelece o trono de Satanás e a gente tem que preservar a presença de Deus em nós em meio a esse mundo, a esse caldo todo que está acontecendo. Pérgamo vai experimentar isso de uma maneira terrível. Antipas foi morto, e agora cabe a vocês darem continuidade a isso, a não negarem o meu nome, a não negarem a fé, a conservar o nome de Cristo. Porque o que vem, o que tem acontecido de lá para cá é isso: é vocês serem chamados para não confessarem mais o nome de Jesus. Aonde a medicina avançou, a tecnologia se expandiu, aonde o homem diz: eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais reunir-me como sendo igreja de Jesus, aonde eu posso resolver os meus próprios problemas e não preciso de Deus. E você vê o trono de Satanás sutilmente sendo estabelecido, não apenas em geografias, mas no coração humano. Colossenses nos diz isso, que ele nos transportou do império das trevas, e o significado de império é esse império romano, dizendo que ele nos tirou do império das trevas, e o império das trevas estava estabelecido aonde? No coração. Ora, o reino de Deus está dentro em vós, Jesus diz. Se o reino de Deus está dentro em vós, o império das trevas está onde também? Dentro da gente, é no coração. É por isso que o trabalhar de Deus em nossas vidas nunca é de fora para dentro, sempre será de dentro para fora, sempre será um lavar regenerador do Espírito Santo em nosso ser, em nossa alma, em nosso coração, em nossa consciência. Isso vai passar para fora, isso vai vazar para fora. E aí o trono de Satanás, estabelecido geograficamente naquela região de Pérgamo, com a intenção de fazer os discípulos negar a fé e não conservar o nome. Isso, quando a gente se enfraquece, nós vamos ver duas coisas ruins acontecendo com a igreja de Jesus. Política tem a ver com poder, com ascensão de poder, de querer poder. Tragicamente, hoje, nós temos aquilo que nós conhecemos como a bancada evangélica. Quantos já ouviram aqui bancada evangélica? Nós temos no Congresso a bancada evangélica. Agora eu vou te falar uma coisa: tragicamente nós temos uma bancada evangélica porque o evangelho nunca poderia virar um partido político, nunca deveria estar envolvida com a política. Quando Israel pede um rei e Samuel fica totalmente desconcertado, fica totalmente triste com aquilo,
Aí Deus chama Samuel no canto e diz: olha, não fica triste não, porque eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim como o único rei da vida deles, mas eu vou dar o rei para eles, e eles vão ter que amargar o pedido deles. E nós vemos que a partir disso Israel sofreu muito com reis que não deram glória a Deus. Então o que acontece é que nós temos hoje essa bancada evangélica, e da qual a gente percebe que não tem tanto compromisso de fato com os valores do reino. Olha só, a bancada evangélica, fazendo esse estudo, eu pesquisei, a bancada evangélica hoje também não foge de uma corrupção e de um desassemelhar com o Espírito de Cristo, Espírito de Jesus. A bancada evangélica também não foge à regra do Congresso Nacional quando o assunto são denúncias de corrupção. Dos 73 integrantes na Câmara, 73 evangélicos na Câmara, 23 respondem a processo no Supremo Tribunal Federal. Há acusados de corrupção, que é desvio praticado por servidores públicos, há crime eleitoral, há uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro e estelionato, há até um condenado à prisão, que pode ir para a cadeia em breve, que tem pena de 13 anos e 4 meses a cumprir. Então, o crescimento assustador da presença evangélica na política, ao mesmo tempo em que você vê a corrupção profunda, há um crescimento da presença evangélica na política. Infelizmente, ao mesmo tempo em que há esse crescimento, também há uma corrupção profunda de toda a igreja nesse processo. Então a gente olha para o mundo e diz: não piso aqui, não entro ali, é pervertido, é do diabo. Mas aí a gente vê que a coisa acontece dentro das entranhas da igreja, daqueles que estão ávidos por poderes. Eu quero dizer para vocês, igreja, que a gente aprende nessa igreja de Pérgamo o seguinte: que não há poder que não esteja encharcado por espiritualidade, inclusive a política, que é esse desejo de poder. Não há poder que esteja dissociado de presenças espirituais. Se a gente quer ser uma igreja relevante, que muda o Brasil, que muda a sociedade, que muda nossas ruas, que faz transformação histórica, sabe de uma coisa? O nosso amparo jamais será a potestade humana chamada política, mas será sempre a mão de Deus, será sempre o poder de Deus, da qual nós devemos confiar sempre. Então a bancada evangélica, diante de toda essa corrupção, e eles não percebem o processo de corruptibilidade na qual eles estão entrando, isso vai fazer com que a igreja ela perca a sua cara como agente de luz, de sal da terra, porque ela está ali, ela deveria estar ali não para fazer parte da corrupção, mas para ser um agente transformador da história. Então, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo Jesus, é advertida por Cristo, e ela diz: olha, apesar de que vocês estão conservando o meu nome, apesar desse perrengue, apesar de que toda essa luta, vocês não estão negando a fé, e isso é positivo, diante de todo esse caldo de perseguição e de ser estabelecido o trono de Satanás em vocês, Jesus percebe que a presença de Deus neles pode ser prejudicada, e Ele está aqui para alertá-los, para abrir os olhos dele, porque Ele diz no versículo 14: tenho todavia contra ti algumas coisas. Veja que não são todas as coisas, são algumas coisas, e contra ti algumas coisas, pois que tens aí, não são todos também da igreja, tens aí, é apenas um grupo, não é seletivo, não é um todo, tens aí entre vocês os que sustentam a doutrina de Balaão, os que estão sustentando a doutrina de Balaão. Olha só, vamos prestar atenção nessa história. Uma doutrina, uma ideologia, um ensinamento que estava permeando a igreja de Pérgamo. Quem era Balaão? Balaão foi chamado pelo rei dos Moabitas, chamado Balaque.
Israel está lá, aquele número grande, enorme. Balaque teme pelo seu império. Balaque teme porque Israel é esse povo que as notícias que se diz sobre eles é que eles estão em algum local e quando eles invadem, meu querido, não há poder humano algum que consegue detê-los. E ele teme Balaque, rei dos Moabitas. E ele chama um homem chamado Balaão, que diz assim: olha, vem aqui, vamos entrar em um acordo. Você está vendo Israel, esse povo numeroso? Joga uma mandiga neles. Vamos fazer um despachozinho aqui, para que aconteça algo de ruim a eles, para que eles não prosperem, para que eles não cresçam, para que eles não tenham êxito. Você pode fazer uma mandiga aqui, para a gente tirarmos esse encosto aqui, né? Hoje encosto é uma linguagem evangélica. Antes era afro-ameríndio, hoje é evangélico. Você vê que a igreja está mais para Balaão do que para Cristo de fato. Então vamos fazer aqui um trabalho para que a gente possa amaldiçoar. E a oferta que Balaão recebeu foi interessante, porque era o rei dos Moabitas que havia chamado ele, e disse: olha, vou lhe dar bens, vou lhe dar riqueza, eu vou encher você daquilo que você quiser de fato, e eu tenho muitos presentes para você. Balaão abriu os olhos em relação àquilo e disse: cara, eu vou lá, eu vou ver esse povo aí, pode deixar, eu vou amaldiçoar. Se vocês lerem o contexto anterior dessa história de Balaão, verá que o Senhor falou com ele, com Balaão, dizendo para ele não ir, que até uma jumenta Deus usou para falar com ele, para que ele também não desobedecesse a Deus. Mas no decorrer, se você for lendo, Balaão, ele vai conseguindo fazer manobras, ele vai conseguindo, com uma certa esperteza, sabe, se desviar do mandamento do Senhor, até que ele consegue de fato ir. Porque de fato, o que ele queria, Balaão, era ir mesmo. Era a ganância de Balaão presente. E aí, Balaque chama ele e diz: olha, ali está o povo, essa multidão, agora amaldiçoa. E os dois estão ali. Quando Balaão vai amaldiçoar Israel, na hora que ele vai soltar a palavra a maldição, sai uma bênção. Aí Balaque fica doido e fala: meu Deus, que negócio é esse? Eu chamei você para amaldiçoar Israel e você está abençoando ele? Saiu foi uma bênção. Vamos fazer o seguinte: vamos sair daqui e vamos para um outro ponto, uma outra localidade. De repente, a multidão de Israel deixou você impressionado. Vem aqui e amaldiçoa o povo a partir desse novo local onde nós estamos. E assim eles se deslocam. Balaão vê a metade do povo, não o povo completo, e quando ele vai amaldiçoar o Espírito de Deus, naquele momento coloca uma outra bênção melhorada na boca de Balaão. E Balaão não quer dizer: é amaldiçoado, vocês vão ser abençoados, vão ser prósperos. E Balaque fica mais doido ainda. Não estou te entendendo, era para você amaldiçoar e não abençoar. Vamos fazer o seguinte: vamos para um outro ponto, da qual você vai proferir uma maldição, e dessa vez eu tenho certeza que você vai conseguir. E quando Balaão se apresenta diante dele, do povo de Israel, ele vai soltar novamente uma maldição, e a história se repete. Não sai maldição, sai uma bênção. E aí ele percebe, cara, contra esse povo, Balaque, contra esse povo de Israel, aí não vale encantamento. Não tem encosto, não tem mandiga, não tem nada que possa atingir esse povo. Olha o espírito de Balaão, porque está atrelado àquilo que nós estamos vendo na igreja de Pérgamo. Porque a igreja de Pérgamo está repetindo o espírito, a mente de Balaão, que é um fenômeno que não aconteceu apenas em Pérgamo, mas se repete em qualquer igreja, em qualquer data, em qualquer local. E ali Balaão, ele vendo que não tem como amaldiçoar o povo de Israel, e Balaque frustrado, nos diz que ele, Balaão, se aproxima do povo, vai lá para o povo de Israel. Porque a leitura vai nos indicar uma coisa, que quando ele sai, ele abandona Balaque, porque ele não consegue abençoar, amaldiçoar.
nos diz que ele, desejoso de ir para lá, para Israel, dá a se entender que foi um acordo entre Balaque e ele. Porque se eu não conseguir amaldiçoar por fora, quem sabe lá dentro eu não consigo fazer uma coisa ruim acontecer. E isso de fato aconteceu. Ele seduzido, porque era aquela coisa assim, cara, esse povo é muito forte, esse povo aí é inamaldiçoável, então é melhor eu ficar com eles do que ficar com o mais fraco. É o tipo do cristão que ele não consegue parar, ele não fica em uma determinada igreja, ele não consegue estabilizar-se, ele não consegue criar raiz, ele não consegue construir uma consciência madura em Deus, em Jesus, no Evangelho, mas ele fica assim, aquele dali é mais poderoso, então eu vou para lá, aquele dali tem uma coisa diferente, é interessante, é melhor, eu vou para lá. Então ele não cria raiz, história, ele tem que ser movido por esse vento de doutrina. E aí nos diz o texto que ele entra, ele começa a fazer parte do povo de Israel, só que muito mais que isso, ele começa a fazer com que os homens de Israel eles se envolvam o quê? Com as mulheres de outras nações. Olha, vocês são um povo muito lindo, vocês são um povo abençoado, vocês são aqueles que não maldição alguma pega, mas vocês não sabem o que podem fazer com esse poder. Deixa eu falar uma coisa, lá na região de Moabe, tem umas amalequitas lá, umas moabitas lá que são gatinhas, são bonitas, são mulheres assim interessantes. De repente vocês podem fazer um tour lá, fazer um passeio, vocês vão ver umas mulheres assim super interessantes, atraentes. E aí nos diz que a maldição que Balaão não conseguiu atingir Israel lá no monte, ele conseguiu trazer para o povo, sendo ele mesmo um dos membros daquele povo, falando de dentro. E ele corrompeu Israel. Enquanto fora, a igreja, o povo inatingível. Enquanto dentro da igreja, conseguiu corromper eles. Qual é a espiritualidade de Balaão? É a espiritualidade da ganância e do desejo de poder. Pérgamo, presta atenção, vocês estão sustentando entre vocês essa espiritualidade da ganância, do desejo do ter, do poder, da barganha com Deus. E vocês estão, eu tenho contra vocês isso. Não se esqueça que é Deus, que é Jesus falando com a igreja. Porque o que nós, tristemente, tragicamente, o que acontece é que a igreja, ela está no espírito de Balaão e ainda não se percebeu em relação a isso. Porque você é convidado para a igreja, não é mais para Jesus, para você se tornar uma pessoa rica, para você se tornar uma pessoa próspera, para você trocar o carro de 2008 para o carro do ano, para você vir para cá e fazer um negócio, um sacrifício, uma barganha com Deus, e por causa da ganância, por causa do poder, você ascender, você crescer, atingir o ápice. Uma das tragédias da igreja cristã é uma mensagem que diz que você é chamado apenas para você ser cabeça e não cauda. Todo mundo tem que ser cabeça, todo mundo tem que liderar, todo mundo tem que ter poder, todo mundo tem que se aproveitar do outro. E se o outro tiver no meu caminho para alcançar o meu fim, eu atropelo o outro. O importante é chegar lá. E você é convidado para a igreja com esse espírito, com essa mentalidade de Balaão. Vocês estão sustentando esses ali, estão sendo convenientes, porque vocês não estão mais me buscando por eu ser Deus, por quem eu sou, por aquilo que é da minha natureza, mas vocês se aproximam de mim por aquilo que eu posso dar a vocês. É a doutrina de Balaão. Eu tenho outros interesses quando me aproximo de você. E vocês estão, Deus dizendo, vocês estão com outros interesses quando vocês se aproximam de mim. Vocês só querem apenas que eu abençoe vocês. Vocês querem apenas que eu lhe dê pão, que eu troque a sua roupa, que eu faça de vocês pessoas super no status quo, nos status quo, vocês cresçam, apenas isso. E Jesus vê isso na igreja. E vendo isso, ele diz: eu tenho que chamar a atenção. Cuidado, porque quem está falando é aquele que sai da boca essa espada afiada de 2 gumes. E vocês precisam descobrir entre vocês
Porque além disso, dessa ganância de poder, de crescimento, está demonstrando aí que dentro de vocês são apenas uma capa, mas vocês são seres fragilizados. Quem tem que ficar se afirmando sempre é alguém que tem uma autoimagem muito machucada, ferida, alguém que precisa ser tratada de fato pelo Senhor, por Deus. Quem tem que ficar correndo atrás de poder para se afirmar, tem uma autoimagem muito adoecida, precisa ser tratado pelo Senhor. Por isso que tem tanta gente que quer vir para cá, para cantar, e para se autoafirmar e cantando, tocando, pregando. Porque ele tem que demonstrar que é alguém, que é importante. E a gente, em muitas esferas da sociedade, camadas da sociedade, a gente vê gente querendo se afirmar, querendo ser melhor que o outro, querendo, enfim. Mas por dentro tem uma alma ali quebrada. Alguém que quer simplesmente ser afirmado. E nesse desejo de ganância, de poder, você não consegue estabilizar se você vai para todos os lados. Aqui nos diz que facilmente eles foram seduzidos por Balaão para ficarem com as mulheres estrangeiras que os levaram a adorarem outros deuses. Essa doutrina de Balaão que vem para nós, mas não trata caráter, só fala de poder, mas não trata caráter. Tem muita gente que já veio para cá e pensou que era uma igreja, sabe, do reteté, uma igreja de poder. Ora, nós queremos o poder de Deus, amém, irmãos? Amém. Nós queremos experimentar o poder de Deus. Mas não é apenas isso, a gente cria um equilíbrio entre poder e conhecimento, poder e saber. Errais, Jesus diz para os saduceus, porque vocês não conhecem as Escrituras, conhecimento, saber e nem o poder de Deus. Ele não desbanca nem para um lado nem para o outro, ele cria uma síntese, ele equilibra as coisas, poder e saber. Já teve gente que veio para cá e saiu, por quê? Porque eu pensava que era uma igreja mais fervorosa. Igreja fervorosa é essa igreja que eu chego aqui, eu quero tudo. Coloco você para tremer, coloco você para cair, coloco você para subir parede, para você andar como lagartixa, a unção. E nem a unção. Eu fui numa igreja uma vez e eu vi o pastor pregando sobre a unção do boi valente. Meu Deus, deve ser uma unção muito louca. Assim, um cara que nem um boi saindo e chifrando todo mundo. Aí cai mesmo. Eu não sei que tipo de fervor é esse. Eu conheço o único fervor do coração que queima em nós e que a gente vive numa santa expectação de que Deus pode fazer o que Ele quiser. Meu amigo, a gente pode sair daqui e a gente só está assim nesse nível de compreensão, celebrando a palavra, compreendendo, internalizando, como Deus pode vir e derramar o Espírito profusamente que todo mundo caia no chão. Eu não sei, Ele pode fazer isso. Quem sou eu para segurar o vento do Espírito? O Espírito sopra onde quer, como quer, da forma que quer. Orei uma vez por uma pessoa, quando coloquei a mão, Senhor Jesus, enche a tua filha com o Espírito Santo, daqui a pouco ela cai no chão. Eu não soprei, não gosto dessas coisas. Nem fala, fica cheia. Também não fiz isso. Foi uma oração simples, Senhor, enche a tua filha com o Espírito Santo, ela caiu no chão. Como já orei com algumas pessoas, impus as mãos e orando por ela, não teve manifestação externa alguma, a não ser a pessoa quieta em uma lágrima sendo derramada, aonde você não tem poder de manipular o poder de Deus, mas é o poder de Deus que dirige todas as coisas. Amém. Eu estou aqui e eu não sei o que Deus pode fazer daqui a alguns minutos. Eu só quero ser livre para entender que Ele pode fazer todas as coisas, que eu não engesso, não cristalizo nada dele, nada do Senhor. Ele pode fazer o que quiser. Amém? Amém. Mas então, aí é isso, essa ganância de Balaão. Então, toda vez quando você é chamado para cultuar o Senhor, para ir a um determinado lugar, onde você tem que barganhar com Deus,
onde você tem que haver uma troca, e na troca você é sempre aquele que vai se dar bem, onde não importa você ser tratado por Deus, mexer com caráter, com mente, com coração. Meu amigo, pode questionar isso, porque Deus não é um Deus de confusão. Porque aonde a manifestação, aonde a manifestação da presença de Deus, sempre haverá o poder de Deus sendo manifestado. Amém? Mas nem sempre, onde há o poder de Deus, ali está a presença dele. Porque é perigoso a gente querer o poder de Deus e a presença dele não estar presente, porque é possível. Senhor, nós conhecemos o teu nome, nós pregamos o teu nome, nós profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios no teu nome, Senhor, foi o teu poder em ação. Aí Jesus olha para eles: olha, nunca vos conheci. Vocês não dá uma coisa em vocês quando vocês leem e escutam isso, não? Eu fico. Há um temor na minha vida de que, meu Deus, que eu nunca possa bagunçar, que eu nunca possa criar uma dicotomia, uma separação entre poder e presença. Porque eu posso muito bem querer poder, e a presença de Deus vai ficar de lado. Aí ele fala, a galera diz assim: foi no teu nome, eu fiz no teu nome, foi tudo no teu nome. Aí Jesus: eu não conheço vocês. Vocês estavam mais preocupados com as manifestações poderosas do meu nome, mas não havia vínculo nenhum de vocês com a minha presença. Vocês me conheciam, mas eu não conhecia vocês. Então a gente aprende que melhor do que dizer que Deus me conhece, que eu conheço a Deus, é saber que Deus me conhece. Deus me conhecendo é outra história. E quando a gente converge, equilibra isso, a gente vive poder e presença de Deus. Amém, amados? Amém. Então Balaque, Balaão, ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para praticarem a prostituição. Outros sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, nicolaítas. É isso. Nicolaítas é um pensamento ideológico de salvação, de planificação, de evolução através do conhecimento, conhecido hoje como gnose ou agnosticismo. E essa ideia dos nicolaítas na igreja ensinava essa dicotomia, essa separação entre espírito e corpo, entre matéria e imaterialidade. Isto é, em síntese, em resumo, não importa o que você faça através do corpo, ele é ruim mesmo, mas o teu espírito estará intocável, porque ele é santo e seria intocável. Então você pode fazer o que você quiser com o teu corpo e o teu espírito vai ser intocável. Isto é, você pode chegar ali e você pode, se prostituir. Você quer usar alguma coisa, quer usar droga, você quer beber assim para destruir o corpo não presta mesmo, sendo que o teu espírito é intocável. Então, se o teu espírito, que é o mais importante, é intocável, pouco importa o que você realiza através do corpo. E essa era uma mentalidade na igreja de Pérgamo. Tipo assim, é uma junção de espiritualidade com faça o que você quiser. Isso estava ali presente. Por isso, uma igreja que só pensa em vem para cá para você ser abençoado, para você buscar a sua bênção, para você conseguir o que você quer. Que igreja hoje é isso? É apenas um meio para se alcançar um fim. E quando não há tratar, não há uma renovação individual, não há um chamado a renovar a mente, não há um chamado a se converter mesmo, a doutrina dos nicolaítas fica viva entre a gente. Faz o que você quiser, você pode manter o seu continua com o teu adultério, continua roubando, furtando, sendo essa pessoa medíocre, você pode fazer o que você quiser. O importante é você estar aqui, é dar o seu dízimo, é ofertar, é fazer do jeito que você quer. Não precisa ter compromisso com Deus, não precisa. Isso acontece.
doutrina dos nicolaítas. E isso vai gerar o quê? Doença na igreja. Isso aconteceu com uma pessoa e aconteceu comigo também. Eu me lembro de uma vez que uma jovem procurou um rapaz, grande amigo meu. Não vou dizer o nome dele aqui, não, muitos vão saber quem é. Mas essa jovem, nova convertida, ela procurou esse rapaz, um cara que tocava lá na frente, né? Cantava bem, assim. Aí ela procura ele e demonstra estar interessada por ele, né? E ela diz assim: olha, por que então depois do culto a gente não sai? E eu não sei, você vai lá para minha casa, ou então a gente pode ir para um motel. E ele achou estranho aquilo, né? Porque a moça era nova convertida, estava na igreja. E ele foi querer isso, mas assim, como assim? Como é que a gente vai simplesmente ir para um motel? Ela não, é porque a gente não tem o mesmo Espírito, o Espírito Santo não está em nós, em mim, em você. Então a gente pode fazer o que a gente quiser, que não tem problema nenhum. Nós temos o Espírito Santo, podemos fazer o que quiser. E aí ele falou: meu Deus do céu. E aí, essa é uma mentalidade que vai nos indicar o seguinte aqui: a gente pode equivocadamente se relacionar com Deus, achando que a gente pode se relacionar com Ele, sem de fato Ele ter uma relação conosco que nos transforma, de fato. Porque o versículo 16 diz: olha, portanto, arrepende-te, haja um processo diário, cotidiano, sistemático, de renovação da mente, a chamada metanoia. Arrepende-te. É a única coisa que pode acontecer, não é apenas algo que vai acontecer assim nos céus e vai mudar de uma forma repentina, sabe? A tua mente, não. Tem que haver metanoia, tem que haver arrependimento, é conversão mesmo. É uma mensagem que a igreja perdeu hoje. A cruz do que fala sobre arrependimento, nova vida, um ser recriado em Cristo Jesus, ela está acabando no nosso meio. A gente usa muito a palavra cura. Deus irá curar você, há um renovo, há uma nova unção. Mas fora isso, querido, a palavra é arrependimento, é mudança de vida, é mudança da mente, é aquilo que se fazia antes deixou de se fazer, porque agora eu tenho Cristo na minha vida e os meus conteúdos são outros, os meus princípios são outros. Eu não posso ir nem para a prática da doutrina de Balaão, da ganância, do poder, como também não posso me permitir ser seduzido, sabe, de que eu posso fazer o que quiser sem que isso não traga consequências espirituais e danosas na minha vida. Porque vem, nos atinge, as consequências vêm. Por isso ele diz: olha, arrepende, porque o arrependimento vai ser um processo de amadurecimento, de crescência espiritual para vocês. Quantas coisas a gente tem que abrir mão mesmo? Dizer: Senhor, eu me arrependo, porque senão, ele diz: eu venho contra ti, eu venho, arrepende-te, senão venho a ti sem demora. Ele vem. E ele não vem aqui, não é escatológico. Igreja de Pérgamo, ou igreja em qualquer século, em qualquer local, se não há um arrependimento, ele diz: eu venho, e o que mais? Venho a ti sem demora, e contra esses, pelejarei com a espada da minha boca. A gente pensa que ele vem apenas no sentido escatológico, no final dos tempos, no dia do juízo final. Pelo contrário, ele tem vindo sempre. Ele pode vir hoje para você. Caso eu e você, a gente não se arrependa, caso a igreja não se arrependa, a gente tem que sempre trazer essa expectativa escatológica da volta dele, de que ele pode vir hoje, caso eu não me arrependa. Se eu estiver defraudando o irmão, se eu estiver magoando o próximo, se eu estiver promiscuindo a mensagem, se eu estiver pregando um evangelho de ganância e de poder, se eu não estiver conservando a presença de Deus no meio do trono de Satanás, se eu não preservar a fé, se eu negar a fé, se eu trocar a fé, se eu invertir a palavra,
Ele pode vir sobre mim, sobre você, e diz que quando ele vem com uma capacidade de ferir. Quando a gente sempre escuta, a gente ouve a graça de Deus, Deus é amor, Deus nos ama, que isso é verdade, mas sabe, o Filho que Ele ama, Ele vem e Ele nos acorda. Essa igreja aqui não está mais lá, você viu o quê? Ruínas. As 7 igrejas da Ásia Menor, elas não estão mais lá. Elas não só, a gente só vê as ruínas. Por quê? Porque a gente vive sempre nessa expectativa de que Jesus diz, eu amo vocês. Por outro lado, Ele diz, caso não se arrependam, eu removerei, eu tiro, eu pelejo contra. Por isso que todos esses que estão brincando com o nome de Deus, esses que estão falsificando a mensagem, esses que estão atraindo as pessoas com um falso evangelho, a palavra de Deus, de Jesus, que não nos deixa dúvida, como eu disse no início, é: eu vou vir. E quando eu vir, segura, meu amigo, porque eu sou aquele que tem uma espada e vou ferir. Você que está manuseando essa palavra de qualquer jeito, você pode ter certeza que eu vou pelejar com a espada que sai da minha boca. Irmãos, isso é muito sério, seríssimo, e a gente tem que repensar o que a igreja é. E repensando, a gente não tem que cair nessa cilada. A gente tem que continuar sendo igreja de Cristo Jesus, com tudo aquilo que só diz respeito ao Senhor Jesus. O que se parece com Jesus, pode vir. O que não se parece com Jesus, está fora. Não, mas tem nome de Deus, tem liturgia de Deus, tem cara de Deus. Se parece com Jesus? Não, então eu não quero. Eu não quero nenhum Espírito Santo que não me faça parecer com Jesus. Eu não quero ser uma igreja que não seja igreja de acordo com o Espírito de Jesus. Porque eu vou correr o risco de dizer, eu nunca conheci você, mesmo que você fez o que fez no meu nome. Então ele vem. Então, no versículo 17, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que perseverar, aquele que viver em constantes processos de metanoia, de arrependimento, esses que vivem para receber graça, essa graça que auto se percebe, auto se corrige, auto se renova, que não se permite se conformar com este século, esses que abrem o pacote inteiro e vê doenças e falam: caramba, estou doente, preciso ser curado, tratado, preciso me arrepender, que chega o coração e não se alinha ao trono de Satanás e quer preservar a presença de Deus no meio desse caldo de abandono todo. Ele diz: ao vencedor, eu vou lhe dar o quê? Um maná escondido. Você pode repetir comigo? O vencedor irá receber um maná escondido. Amém. Aí você diz assim: caramba. Ou então alguém lá da igreja de perto diz: meu Deus, eu estou aqui aguentando luta, perseguição, Antipas foi cozido vivo, a gente está numa peleja terrível, e a gente vai ouvir uma mensagem dele, o consolo dele, e ele diz assim: eu vou dar para vocês um maná. Só isso. É muito louco, né? Mas de fato o que Cristo quis dizer é que o poder romano, o poder político, a afirmação deles é de que a sobrevivência deles é de que eles vão sobreviver por causa dessa força de sobrevivência, de se alimentar do próprio poder. Aonde o poder político é tudo e onde se deve pisar no outro para sobreviver, isso é válido para ele. Aí Jesus disse para a igreja: olha, nesse caldo todo, vocês vão se alimentar do maná de Deus. Eu vou dar comida de Deus para vocês. Nesse problema todo, não se preocupem, porque eu vou dar um maná escondido, vou alimentar vocês. Vocês não vão passar necessidade, não vão passar fome. Eu sou o Senhor que vou segurar vocês. Não se esqueça que maná é alimento. Então há algo escondido que não há poder romano que tenha acesso. Não há trono de Satanás que possa roubar esse maná de vocês. Esse maná está escondido. Só eu sei onde está esse maná, e eu vou dar para aquele que vai ser vencedor.
Enquanto vocês estão preocupados com sobrevivência, se eu vou viver, se eu vou morrer, não se preocupe com isso. O maná é seu. Esse alimento de Deus é para você. Eu sou aquele que vou alimentar você, a sua alma, o seu espírito. Que eu não vou deixar você esmorecer, ficar raquítico espiritualmente. Jesus está dizendo: olhem para mim, porque eu sou o alimento, eu sou o maná. Vocês não vão passar fome, espiritualmente dizendo. E muito mais que isso, eu vou dar uma pedrinha branca para vocês. E você diz: cara, não tem nada a ver com pedrinha branca. Naquele tempo dizia muita coisa. Um juiz, o tribunal, o juiz, naquela época, para aquele que estava absolvido, justificado, que estava inocentado, era dada pedrinha branca. O juiz vem aqui, você está absolvido, justificado, pega aqui, pedrinha branca. A pedrinha branca era para aquele que foi inocentado, absolvido, mostrar para qualquer um que tivesse dúvida da sua inocência. Alguém chegasse lá e dissesse: você, ó, está aqui. É mesmo, a pedrinha branca, o cara foi inocentado, absolvido. A pedrinha preta era para aquele que fosse condenado, tinha que carregar aquilo para sempre. Jesus está dizendo: aquele que vencer vai ter a minha pedrinha branca. Em outras palavras, eu sei quem é quem, eu sei quem é meu, eu sei quem me pertence, eu sei quem me conhece, e eu sei quem eu conheço no meio desse caldo todo. Eu vou dar uma pedrinha para vocês, significando que vocês estão justificados, absolvidos, e que nessa pedrinha eu dou uma garantia absoluta da minha segurança para vocês, porque nessa pedrinha tem um novo nome, a qual só sabe desse nome quem vai receber. É nesse momento escatológico que eu não vou ser mais eu não vou ser mais o Fábio, você não vai ser mais você. Vai ser um momento de individuação total, sabe? Vai receber um novo nome, e só você e Deus sabem o significado daquilo. A individuação é o momento daquela hora em que Cristo é sobre sua vida de uma maneira planificada e total. Jesus vem e alerta a igreja, fala a igreja, consola a igreja e traz essa palavra a eles. Então Jesus diz: você está pensando que está perdendo alguma coisa? Você está ganhando a sua alma. Vou te dar a pedrinha branca, você experimentará uma profunda individuação e afirmarei a tua identidade no reino de Deus. Isso não é apenas escatológico, pode começar agora. Hoje eu e você podemos receber esse maná de Deus, essa comida de Deus, essa pedrinha que me absolve, que o Senhor me conhece por esse nome, ser o que é em Deus, conhecendo Ele e sendo conhecido. E qualquer insegurança hoje pode ser vencida, qualquer desestabilidade espiritual pode ser vencida hoje por essa afirmação de quem eu sou por Ele e diante dele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Não sei se vocês entenderam, mas essa foi o estudo de hoje. Não foi uma pregação, como eu disse, foi um estudo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?